quero começar com esse caso aqui que repercutiu bastante, que ainda é sobre a história da Maria da Penha e o ex-marido dela teve a sua prisão mantida após uma audiência de custódia em Natal. Então, o colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, ex-marido da ativista, foi preso no domingo. E para quem não tá por dentro dessa treta, ele foi preso depois de ter dado uma entrevista. Tá aqui, ó. As medidas cautelares foram impostas pela Justiça do Ceará, onde os casos ocorreram em 2024 e proíbem ele, né, o Marco Antônio Viveiros, de divulgar informações sobre o processo e o nome ou a imagem das vítimas. Então ele deu uma entrevista à Record e assim, ele não pode falar, não pode se defender. É a narrativa oficial e ponto final, e quem falar contra será processado. E esse é, de novo, o país da injustiça, com esse monte de leis feministas que acabam silenciando muitas vezes os homens, lamentável. Mas vamos aqui para o caso da Janja. Eu comentei no vídeo de sexta, eu sempre deixo os meus 3 últimos vídeos linkados aqui no izinho para vocês, porque eu sei que o YouTube não tá notificando. Meu canal tá escondido, então me ajuda aí dando like, compartilhando, por favor. Mas se você não tá sabendo sobre a treta da Janja, aconteceu o caso de uma menina que tirou a própria vida. Eu analisei toda essa história na sexta-feira e a Janja utilizou esse caso para ficar pedindo a censura do Discord. O Discord é uma plataforma que é muito usada pelos jovens e eles fazem ali reuniões por vídeo, por chat, geralmente sobre jogos, mas é utilizado por diversas pessoas. E agora essa jornalista veio à tona e fala os detalhes que, obviamente, a mídia não quer que você saiba. Presta atenção. Este crime de Naviraí não foi cometido no Discord. Nós temos um erro aí de apuração. Infelizmente, este crime aconteceu numa call fechada do Instagram. Eles gravaram. Então, ó, vocês prestaram atenção, o vídeo tá acelerado mesmo, eu não achei ele no normal, mas ela acaba de dizer que esse crime que eles pegaram a menina e fizeram ela tirar a própria vida, aconteceu numa chamada fechada no Instagram. Aconteceu no Instagram. O problema não é a plataforma, o problema é a impunidade no país. Impunidade essa impulsionada pela esquerda, diga-se de passagem. Mas vamos ver o resto. E eles reproduziram isso no Discord. E aí, depois que a menina já estava morta, eles retransmitiram isso em vários outros lugares. Um deles foi no Discord. Vocês entenderam? A coisa aconteceu em um grupo fechado no Instagram, eles gravaram e depois retransmitiram em várias plataformas, não somente no Discord. Para um montão de adolescentes assistirem aquele horror que eles chamam de LULZ, luz. E assim, vamos voltar porque a morte dessa adolescente aconteceu no dia 22 de julho. 22 de julho, já faz um bom tempinho aí, né? Ou seja, nós já temos aí um tempinho. Ela cometeu o auto-extermínio. Nós não estamos falando somente de uma adolescente. Eram 2. A outra, eu digo graças a Deus, conseguiu sobreviver. Mas essa menina, que antes de tentar, né, e aí, infelizmente acabou conseguindo o auto-extermínio, ela tentou tratar um animal, um gato. Ela ficou conhecida como a menina do gato, nas redes, ali, durante o MPL. E nós estamos falando de panelas. A gente vai falar muito de paneleiros. O que são paneleiros? São grupos dentro do universo digital, na sua grande maioria, do Discord e do Telegram. E por que paneleiros? Porque eles... Então, assim, são panelinhas, né? Os grupos de paneleiros que estão no Discord, no Telegram. Na verdade, eles estão em todas as plataformas. Então, fica mais uma vez aqui o meu alerta aos pais que estão me assistindo. Esse, infelizmente, é um problema real. Mas a solução não é a censura. A solução é principalmente uma atitude mais ostensiva da polícia nesse ambiente virtual, uma parceria com as plataformas e, principalmente, os pais vigiando. Eu sei que é difícil, mas os pais têm um papel fundamental porque é um problema real e muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Constituem panelinhas. Então são panelas, por isso eles são paneleiros. Mas essas panelas, elas estão em todos os lugares, em todas as plataformas. E o Discord é a plataforma preferida dos adolescentes. Então, dos crimes contra crianças e adolescentes. Mas eles estão no Discord, eles estão no Telegram, eles estão no Instagram, eles estão no TikTok, eles estão em todos os lugares. Estão em jogos, todos os lugares. No Roblox. Então, estão em todos os lugares. Vão censurar todas as redes sociais? Não. O correto é punir
principalmente diminuir a maioridade penal, proposta que a esquerda não quer, acabar com esse negócio de dar moleza para bandido e manter longe do convívio social aquelas pessoas que cometem crimes. Então, aí, mais uma vez, a Janja sendo desmentida. Vamos para o Lulinha, porque as investigações estão avançando e a gente está tendo aí um revival da Lava Jato. Presta atenção nessa matéria da Veja. O avanço das investigações contra Lulinha no STF e as novas revelações a caminho. A gente já tem um spoilerzinho aqui. Filho do presidente da República é alvo de diferentes inquéritos relatados por diferentes ministros, depois de todas as manobras que a gente já analisou aqui no canal. Então, além dos relatórios enviados pela Polícia Federal ao STF, nas últimas semanas, então essa é bem recente, investigadores receberam recentemente um dossiê com informações de que o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, seria sustentado na Espanha por uma empreiteira com contratos bilionários com o Lula. Olha aí a Lava Jato de novo. Abre aspas aqui para um investigador da Polícia Federal. Não é a Odebrecht, mas já vimos esse filme. Nossa, quem poderia imaginar uma empreiteira sustentando Lulinha? E vocês lembram que o Quaquá falou esses tempos que ele levava uma vida muito humilde na Espanha? E por que eles odeiam o jornalismo livre? Porque traz informações como essa. Endereço de Lulinha nada tem de precário. É o mais caro de Madrid. Temos uma empreiteira por trás, vejam vocês, que casualmente tem muitos contratos com o governo. Então, quem investiga Lulinha por corrupção e tráfico de influência não leva a sério a lorota do vice-presidente nacional do PT, o Quaquá, de que o filho do Lula estaria vivendo em condições precárias em Madrid. O próprio Lulinha deixou claro como isso é falso. Em janeiro ele instalou a sua empresa de consultoria no endereço mais caro de Madrid. Nossa! Todo brasileiro está querendo viver essa vida precária aqui no endereço mais caro de Madrid. O aluguel do metro quadrado custa 30 euros em média. É o dobro do valor cobrado em aluguéis na rica Avenida Paulista, por exemplo. É fazer o brasileiro achar que o brasileiro é muito idiota, né? E a coisa é tão grave que aqui, ó, as revelações da testemunha-chave que envolveu Lulinha no escândalo do INSS. Ameaçado de perder a vida, executivo diz ter ouvido detalhes do pagamento de propina para o filho do presidente da República. E esses detalhes precisam vir à tona. Porque a Bela Megali, eu não vou rodar esse vídeo aqui porque só lendo a frase a gente já sabe o que ela diz, mas a Bela Megali traz a seguinte informação. Apurei com os investigadores que já houve a quebra de sigilo dos dados bancários de Lulinha, mas isso não agregou muita informação. Claro, ele não é tão idiota a ponto de fazer como o caso do Lindbergh e depositar direto na conta da pessoa. Ele é mais espertinho. O que complica bastante a vida do filho do presidente Lula são as mensagens no telefone do careca do INSS, da Roberta Luxinger. E aqui, por falar em Roberta Luxinger, a amiga do Lulinha, o empréstimo ao Marcola, que era ali carne e unha com o Lula, trabalhava dentro do gabinete da presidência, a CBN traz a informação, o Lauro Jardim que apurou, que o Marcola, que agora é ex-chefe de gabinete do Lula, mas só porque veio à tona esse escândalo, só devolveu o dinheiro que ele disse que pegou emprestado, que por enquanto dizem que é 249 mil, depois que a Polícia Federal apreendeu o celular da dona Robertinha Luxinger, que inclusive a empregada falou que era esposa do Lulinha. Tá no depoimento lá da polícia, não briguem comigo. Então tá aí mais detalhes ainda em época de campanha, tudo que o Lula não quer que falem sobre esse caso, por isso que eu gosto de sempre trazer o caso aqui. E ontem de tarde eu postei o vídeo mostrando os detalhes do depoimento que está abalando a sanidade mental, se é que Lindbergh tinha alguma sanidade mental, do seu Lindbergh Farinha. E agora ele tá dando maior chilique na internet. Inclusive descobriram que esse senhor que denunciou a armação é filiado ao PL, mas ele denunciou a armação e apresentou comprovantes dos depósitos bancários. Aí fica difícil, ele pode ser filiado em qualquer partido. Eu quero que explique aqueles comprovantes do depósito na conta do senhor. E aí agora o Lindbergh tá dando chilique e acionou o STF contra o depoimento. O deputado nega a declaração de Luiz Antônio Lopes. Quem quiser saber os detalhes,
tá aqui no Izinho, postei ontem de tarde, que afirmou ter recebido R$16.500 para repassar a uma mulher que acusaria o Alfredo Gaspar desse crime. A dona Soraya Trambique tá fingindo demência, diz que não vai comentar, ó. A assessora de Soraya diz que senadora não comentará mais o caso Gaspar. Fizeram um auê, chamaram até coletiva de imprensa e agora ela não quer mais comentar. O caso está na mão do Gilmar Mendes e ele veio com essa daqui, que ele não tem prazo para decidir sobre o DNA pedido pelo vice do Flávio. Por quê? Porque quando ele fizer a análise do DNA, vai ficar ali mais uma prova cabal de que é uma armação. O Alfredo Gaspar não tem nada a ver com isso. E o Gilmar Mendes parece, eu suspeito, eu acho, se é que eu posso achar, que o Gilmar Mendes quer que essa história fique dúbia durante a eleição para eles tentarem usar essa armação suja contra o Alfredo Gaspar. E casualmente, casualidades do destino, o governo Lula liberou 65 milhões em emendas para a dona Soraya Trambique após a denúncia sobre o vice do Flávio. Oh, coincidência, que coincidência. Mais uma aqui sobre a amiga do Lulinha. Ela está processando o presidente da CPMI do INSS. Lembra? O Alfredo Gaspar era o relator e o Carlos Viana o presidente. E aí ele postou ontem que ele foi informado que a dona Roberta Luxinger está processando ele, ó. A mesma que, segundo investigações, recebeu 1,5 milhão do careca do INSS e fez pagamentos ao ex-chefe de gabinete do Lula, agora me processa, acha que o processo me calam. Acham que blindagem calava a CPMI, acham que liminar escondida o que o Brasil já viu. E temos também aqui, na verdade não são novidades, quem acompanha aqui o canal, quem se informa através da mídia independente já sabia que a história do Vorcar e do Banco Master nasceu na Bahia, no PT da Bahia. Eu tô falando isso aqui há muito tempo, saiu na coluna do Lauro Jardim, mas assim, só para mostrar como assim, a gente tinha razão, olha essa matéria do Poder 360. Cred Sexta na Bahia foi o balão de ensaio que alavancou os negócios do Vorcaro, matéria da CBN falando sobre os decretos da gestão do Rui Costa na Bahia que favoreceram o sócio do Vorcaro, que, aliás, o empresário Augusto Lima, que é muito próximo da galera do PT da Bahia, e o decreto foi que inicialmente a empresa Cred Sexta, que foi vendida, era somente para compra de alimentos, eles ampliaram para empréstimo consignado, que foi o modelo que depois também resultou no roubo dos aposentados. Tudo isso teve a sua gênese na Bahia, mais especificamente no PT baiano. Mais algumas novidades. O seu Andrei Rodrigues está de férias. No meio de toda a treta que ele comprou com o ministro André Mendonça, saiu de férias. Ó. O diretor-geral da PF tira férias em meio à crise com André Mendonça. E agora se prepara que vem as tretas do Centrão. Começando com ele, seu Hugo Moita, que ontem veio a público e declarou apoio à reeleição de Lula. Temos inclusive o áudio desse senhor, que eu quero muito que vocês ouçam para ver a cara de pau dele. O senhor vai apoiar a reeleição de Lula para a presidência? A tendência agora, com o nosso partido declarando a neutralidade, eu estava aguardando o meu partido se posicionar, o Republicanos a nível nacional declarou a posição de neutralidade, ou seja, liberando os diretórios estaduais e os seus membros para apoiar ali a candidatura nacional que entender ser a candidatura melhor para o país, e a tendência nossa aqui na Paraíba, isso já havia sido dito antes, é que caminhemos com o presidente Lula. Nós iremos declarar esse apoio ao presidente, porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país. Melhor para o país não, né, seu Hugo Moita? Vamos combinar que vocês estão preocupados com tudo, menos com o melhor para o futuro do país. Vocês estão preocupados com os interesses de vocês. E que fique registrado, porque assim, o Republicanos é um partido evangélico, de pessoas cristãs. Eu gostaria de saber o que pensam, assim, de um partido com base cristã que apoia o socialismo / comunismo. Seria muito bom que essas pessoas fossem esclarecidas sobre o que de fato o partido que elas confiam que elas depositam aí a sua confiança defende. Mas não é pelos interesses do país, é pelos próprios interesses. Tá aqui uma matéria do UOL que eu não vou rodar para vocês, mas o Lula já acertou com o Ciro Nogueira, que é do PP,
que é outro também, né? Vamos combinar, apoiam um novo mandato de Hugo Motta na presidência da Câmara em 2027. Então, esse é o melhor para o país. O Hugo Motta continuar sentado na cadeira da presidência da Câmara, trancando as pautas de interesse nacional e botando adiante as pautas de interesse do cachaceiro. E a gente comentou também sobre o jantarzinho secreto, se não me engano foi no vídeo de sexta-feira, que teve essa reaproximação do Lula e do Alcolumbre. E agora segura aí que eu vou trazer uns detalhes muito quentes, principalmente sobre seu Alconhonho. Por reaproximação com Lula, Alcolumbre atuou pela neutralidade da Federação União Brasil-PP em estados-chave. Não foi só o Supremo, mas o Alcolumbre é muito amigo do Supremo, inclusive todos os pedidos de impeachment dos ministros estão ali atolados nas gordas nádegas de Alcolumbre e por isso que não vai para frente. Então, após o rompimento, eles se reuniram na semana passada em um jantar na casa do Alexandre de Moraes, negócio assim que é um escândalo, mas que a mídia diz super normal. O juiz jantando ali com o pessoal do Executivo, do Legislativo, e um novo encontro entre os dois deve ocorrer nos próximos dias. Inclusive, o Alcolumbre mudou o tom. Agora ele disse que ele está mais favorável à indicação do Lula para o STF, no caso do Bessias. Infelizmente, isso é algo que pode vir de novo, especialmente dependendo do que acontecer nessa eleição. Aliás, essa eleição é crucial, porque teremos a indicação de vários ministros do STF. E eu não quero que essas indicações fiquem na mão do Lula. Mas eu não sei se, por acaso, isso aqui teria a ver com a mudança de humor do Alcolumbre. Seu Alcolumbre, seu Alcolumbre. A matéria dessa revista aqui tá dizendo que o senhor tava interessado nas festinhas do Vorcaro. E quem fez a intermediação foi o Fábio Faria, que muitas vezes critiquei durante o governo Bolsonaro e disseram assim, você está contra a direita, você está traindo a direita. Não, o Fábio Faria é que é um safado. E agora vocês vão, literalmente, né, gente? Olha só. Davi Alcolumbre e Fábio Farias. As suíças estarão lá? Sim, diz Vorcaro. Ai, que legal! As festinhas do Vorcaro vocês já sabem, né? E aqui nós vamos direto para os prints do WhatsApp. Aqui, a conversa entre o Daniel Vorcaro e o Fábio Faria. Tudo bem? Me passa depois quem tá confirmado, só para eu ter ideia do número. Eles estão combinando a festa. É essa festinha mesmo que vocês estão pensando. Fábio Faria, bem, e você? Quem vai? O Davi e o Pacheco. Seu Pacheco! Seu Pacheco! Que babado isso daqui. O Davi Alcolumbre e o Pachecão das massas? Será? Ou será que é outro Pacheco? Não sei. Aí o Vorcaro diz, você fez falta aqui demais. Ou seja, ficou parecendo, seu Fábio Faria, que o senhor também dá uma frequentada lá nas festas do seu Vorcaro. É o que aqui a Fatos Online que tá dizendo, não sou eu, só tô lendo a fofoca. Aí o Fábio Faria diz de novo aqui, Davi Pacheco fechado para terça. Festinha do Vorcaro. Chamei o Toffoli também. Seu Tofinho, até o senhor. Que loucura. Davi tá louco perguntando se as suíças vão vir. Seu Davi, o senhor gosta de uma loira, então, seu Davi? Se der, vamos trazer. E na segunda, quero ir no banco com meus sócios do escritório. Nossa, que legal. Abração. E o Vorcaro confirma. Virão sim. As suíças virão. Depois temos mais aqui, né? Um PQP e o Vorcaro dizendo de novo, tinha que ter vindo conosco. Aí o Fábio Faria diz, Toffoli vai tentar porque preside sessão na terça. Aí a sessão estava atrapalhando a festinha. Bom, que problema, né, seu Toffoli? Aí o Vorcaro ainda responde, né, a mensagem do Fábio Faria dizendo Davi e Pacheco vão. E aí ele pergunta, o Ciro, não? Seu Ciro, quem será o seu Ciro? Seria o Ciro Nogueira? Não sei, tô só perguntando, seu Ciro, se o senhor gostava das festinhas, esses negócios aqui da Suíça, que é o que tá dizendo, é o site, não sou eu. Aí o Fábio Faria fala assim, nem me fale, perdi essa, que pena, seu Fábio. Vorcaro diz, perguntando do Ciro, o Fábio responde que o Ciro não poderá ir porque vai viajar. Fica a pergunta, será que ele esteve em alguma de outras festas? Será que temos imagens dessas festas? Não sabemos. Aí o
O Vorcaro fala MV, que é uma sigla que eu não sei pra quem, e ele diz que vai chamar. Ia chamar o Arthur Lira, mas não pode ser junto, porque o Arthur Lira não se dá muito bem com algumas pessoas, né? Ele não se dá bem com o Pacheco, não pode ser o Arthur Lira junto com o Pacheco. Na próxima chamamos ele, porque ele gosta muito de ser o Arthur Lira. O senhor também gostava das festinhas das suíças? Que momento, que momento. Descobrimos então que o seu Davi Alcolumbre parece ter uma preferência pelas suíças. Isso daqui é o que eu chamo de uma fofoca de qualidade e talvez tenha a ver com a mudança de humor, né? Esse processo está lá no STF, daqui a pouco a Polícia Federal do Lula teve acesso a algumas provas, conversou melhor com o Davi pensou assim, não, até vou apoiar o Messias. É uma coisa super republicana, mas isso é só o que eu acho. Agora eu quero saber o que tu acha. Fala pra mim aqui nos comentários e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!